Filhos de Pé, e nós estamos na série, né? Também estamos dando continuidade à série Reforma de Saúde, baseado no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. E hoje nós estamos no capítulo 2, que fala sobre regime e espiritualidade. E os tópicos que vai ser falado hoje é a influência de um regime dietético simples, a temperança ajuda no controle moral. E para discorrer sobre esse assunto, sobre esse tema, a nossa mensageira de hoje é a irmã Abigail Rodrigues, da Associação ASES. Então, neste momento, eu irei passar a palavra para a irmã Abigail, que está sempre conosco aqui, mas hoje é um prazer ouvi-la, transmitindo assim a mensagem para nós. Então, vamos ouvir atentamente. Peço que os irmãos desliguem os microfones, por favor, e vamos manter a reverência, né, para que não haja nenhuma interferência. Cuidado com as câmeras, essa mensagem vai estar sendo gravada. Aí, se houver interferência, não fica muito bom para postar no YouTube. Então, esses são os recadinhos. Mas agora vamos ouvir a irmã Abigail. Boa noite, irmã Abigail. A irmã Abigail está na sala. Oi, boa noite. Boa Está dando para noite. me ouvir direito? Sim, estamos lhe ouvindo. Com a irmã está a palavra. Muito bem. Que Deus nos abençoe nesses momentos que vamos passar aqui. Peço desde já que nas orações ore por mim. E eu prefiro reler o texto que foi lido para a base da nossa oração. E se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, e o verso 27. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. É importante nós refletirmos nessa palavra aqui, de alguma maneira ficarmos reprovados. Nós precisamos ter muito cuidado com essa palavra, porque se nós não nos cuidarmos, se nós não vigiarmos, no final, nós podemos nos encontrarmos reprovados. Então, nós vamos aqui, eu quero ler uma pequena passagem aqui que foi marcado aqui. Colocais, muito importante, colocais sobre a vossa mesa alimentos que sobrecarregam os órgãos digestivos. Excitam as paixões animais e debilitam as faculdades morais, intelectuais. Iguarias finas, alimentos carnes, não vos trazem benefícios. Admoesto-vos pelo amor de Cristo, a que ponhais em ordem vossa casa e vosso coração. Aqui vem fazendo um pedido muito especial para nós colocarmos em ordem a nossa casa e também o nosso coração. Que a verdade de origem celestial vos eleve e santifique no corpo, na alma e no espírito. Mas para isso nós precisamos dar lugar. Jesus, ele quer fazer um trabalho especial conosco, e principalmente quando se fala na nossa alimentação. É muito importante nós compreendermos que precisamos ter cuidado na nossa alimentação. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Irmão G, vosso hábito alimentar tem a tendência de fortalecer as paixões inferiores. Mas essa pergunta, ela pode ser feita para mim e para você também. Cada um de nós precisamos ter muito cuidado
E aqui diz que a temperança no comer deve ser praticada antes que chegais a ser um homem paciente. Então, nós precisamos cuidar da nossa alimentação primeiro, para depois nós receber a paciência. Então, a nossa alimentação, ela tem tudo a ver com o nosso temperamento. Eu grifei aqui uma parte muito importante também, que diz assim: nenhum encorajamento é dado a qualquer filho ou filhas de Adão, de que podem tornar-se mais que vencedores na luta cristã, a menos que dedicam praticar a temperança em todas as coisas. Então, a temperança aqui não é só na alimentação. Nós precisamos ter cuidado também com a temperança no nosso vestir, no nosso falar. As nossas palavras também precisam, nós precisamos usar a temperança nas nossas palavras. E importante também aqui, eu até marquei aqui para nós meditarmos em 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 13. Não veio sobre vós tentação, senão humanas, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis antes que a tentação, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então, às vezes nós comemos de maneira errada, aí vem a enfermidade, e aí nós ficamos assim, será por quê? O que aconteceu? E logo comigo, por quê? Mas não sabemos que nós procuramos. Como que nós procuramos? Não cuidando na nossa alimentação. A nossa alimentação, ela tem tudo a ver. E diz aqui também, eu achei muito importante. Se os cristãos mantiverem o corpo em sujeição e levarem todo o apetite à paixão, sob o controle de uma consciência esclarecida, sentindo como uma obrigação devida a Deus e ao próximo, o obedecer às leis que governam a saúde e a vida, terão a bênção do vigor físico e mental. Percebe? Se nós cuidarmos da nossa saúde, nós também vamos estar cuidando da nossa mente. Terão força moral para empenhar-se na guerra contra Satanás. E, em nome daquele que, no benefício deles, venceu o apetite, serão mais do que vencedores em seu próprio proveito. Esta luta está aberta a todos os que nela se empenham. Nós seremos vitoriosos, mas antes da vitória vem a luta. Eu costumo sempre dizer que sem luta não tem vitória. E quando a luta é grande, a vitória é maior. E é muito importante nós termos isso em mente. Não podemos esquecer que nós precisamos saber enfrentar a luta para que nós possamos desfrutar da vitória. Diz aqui, jamais houve tempo em que o regime alimentar devesse ser da mais simples qualidade. Esse tempo é quando? Agora. Esse tempo é agora. Não devemos pôr carne diante de nossos filhos. Sua influência é excitar e fortalecer as mais baixas paixões, tendo a tendência de mortecer as faculdades morais, cereais e frutas preparadas sem gordura e no estudo
no estado mais natural possível. Devem ser o alimento para a mesa de todos os que professam estar se preparando para a transladação ao céu. Então, não será levado para o céu aqueles que não cuidam na alimentação. Mas aí vem a pergunta: se eu não como carne, e como então como que eu posso fazer para que o meu corpo fique debilitado? Eu fico talvez até como um bêbado. Através da minha alimentação, eu posso alimentar do que realmente eu devo alimentar, porém em demasia. Isso é importante também. É muito importante nós entendermos que o alimento em demasia também embota as faculdades mentais. Diz aqui, olha, a satisfação do paladar não deve ser consultada sem consideração para a saúde física, intelectual ou moral. A condescendência com as paixões inferiores levará muitíssimo a fechar os olhos à luz, pois temem ver pecados que não estão dispostos a abandonar. Pecados acariciados. Nós podemos acariciar também na nossa alimentação. Talvez um alimento que é prejudicial, mas nós temos dificuldade de dizer um não para esse alimento. Interessante que eu ouvi uma irmã expressar que está gostando muito desse início desses 40 dias. E eu também quero esclarecer que eu estou gostando muito, muito mesmo. E mesmo depois que acabar os 40 dias, é importante nós continuarmos, não talvez em todos desses 40 dias, mas continuar eliminando aquilo que faz mal à nossa saúde. E interessante aqui também, diz aqui que caso prefiram as trevas em vez da luz, nem por isso será menor a sua culpa, porque não leem os homens e mulheres, tornando-se mais versados nessas coisas que tão decididamente afetam sua resistência física, intelectual e moral. Deu-vos Deus uma habitação para que dela cuideis e a conserveis nas melhores condições para seu serviço e sua glória. Então, Deus, ele deu, eu costumo às vezes, quando eu falo para as pessoas, eu costumo dizer o seguinte: Jesus, ele nos dá duas opções. Ele nos dá uma opção de vida e dá também uma opção de morte. Como assim? Ele diz: vosso corpo, vós sois o templo do Espírito Santo. Se vós destruirdes o templo do Espírito Santo que sois vós, eu também destruirei. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa alimentação. Porque se nós não cuidarmos na nossa alimentação, vem a enfermidade. E aí nós ainda vamos reclamar? Nem temos que reclamar. E aqui eu desejo ler em Jeremias, capítulo 17 e o verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Então, se nós alimentamos errado, é a ação nossa. E Jesus, ele quer nos libertar. E no verso 7 diz: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Nós precisamos ter a esperança que Deus nos capacita para nós vencermos as nossas dificuldades na alimentação, no vestuário,
nas nossas palavras. Se fosse para nós falarmos muitas coisas que não agradam a Deus, Deus ele teria nos dado 2 bocas, mas ele deu nós apenas 1 boca e 2 ouvidos. Isso querendo dizer o quê? É para nós ouvirmos mais e falar menos. Então, não é só na nossa alimentação que nós devemos ser temperantes. Nós temos que ser temperantes também nas nossas palavras. E tem a ver também com o nosso vestuário. Então, a temperança é em todas as coisas. Eu gosto muito desse verso de Isaías. Isaías, capítulo 27. Isaías, capítulo 27, e o verso 5, que diz assim: ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Por que Jesus nos faz esse convite? Para nós fazermos paz com ele. Para nós apoderarmos da força dele. Porque nós não temos força de nós mesmos. A força é ele que nos dá. Mas nós precisamos sentir essa necessidade. Se nós sentimos a necessidade dessa força que vem de Deus, nós precisamos buscar. Ele está pronto a nos ajudar. Ele está pronto a nos atender. Ele está pronto a nos transformar. Mas nós precisamos querer ser transformados. Jesus ele quer fazer um trabalho especial conosco, mas nós precisamos cooperar. O ser humano coopera e Deus opera. Se fosse para o ser humano não cooperar, ali, quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus tinha ou não poder para dizer, vem Lázaro, e ele vinha sem que uma mão misteriosa poderia ter tirado. O poder dele poderia ter afastado aquela pedra dali. Mas o que aconteceu? Foi pedido para que as pessoas cooperassem, ajudassem ali. Isso aí é um sinônimo de que nós temos que cooperar. Para acontecer a operação divina, precisa a cooperação humana. Então, eu e você precisamos cooperar para que o Senhor opere na nossa vida. Nós queremos ter a operação divina na nossa vida. Por exemplo, alimentos que causam irritabilidade e nervosismo. Muita massa causa nervosismo. O que também que causa? Comer em horas indevidas, ficar beliscando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, toda hora. Isso também dá irritabilidade. E tolerância com o apetite debilita as faculdades morais. Então, aqui diz que quando nós permitimos o descontrole no apetite, que sabemos que não devemos usar, vem a consequência para nós. Deus tenha misericórdia de mim e de você. Nós precisamos compreender a nossa dependência de Deus. E Deus, ele quer isso. Eu costumo sempre dizer que existem 3 coisas muito vivas dentro do ser humano. É o eu, o meu e o não. Quantas vezes alguém pede, você pode fazer isso para mim? Não, eu não posso. Não, eu não dou, isso aqui é meu. Não, não dá para me ir. Então, o eu, o meu e o não. Nós precisamos vencer, porque senão, não terá céu para nós. E às vezes, as pessoas dizem assim, o que tem? É só uma coisinha só, o que tem fazer isso? Então, no final de tudo, então não tem nada a ver ter perdido. Não tem nada a ver ter queimado. O Senhor quer nos salvar. O Senhor quer nos ajudar. Vencer as nossas dificuldades, os nossos defeitos de caráter, que são inumeráveis. E, principalmente, Ele quer nos ajudar a vencer o apetite, que tem tudo a ver com a nossa saúde. Se nós não cuidarmos do nosso apetite, nós não vamos vencer as nossas dificuldades.
Nós precisamos vencer. Então, esse é o meu desejo para mim e para todos nessa noite, que nós venhamos nos preocuparmos para vencer as nossas dificuldades. Amém?